Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, bem-vindos à Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. À rubrica Breve Introdução a... Sou a Isabela Araújo Branco e estamos no Cham Centro de Humanidades para conversar com Catarina Simões sobre História do Conhecimento. Catarina Simões é investigadora do Cham e historiadora, especialista na época moderna. Atualmente, no seu pós-doutoramento, concentra-se nas interseções entre história imperial e história natural, abordando as relações entre humanos e animais não humanos, bem como os processos de produção de conhecimento e os seus múltiplos agentes. Bem-vinda, Catarina, e obrigada por aceitares o nosso convite. Nos últimos anos, tem-se assistido a uma grande proliferação em temáticas muito diversificadas do conceito de história do conhecimento e de abordagens focadas no conhecimento, nos saberes. Em que consiste a história do conhecimento? Em primeiro lugar, muito obrigada, Isabel, por me receberes neste podcast. Sim, desde há uns anos para cá, a história do conhecimento está em todo o lado. Nos últimos anos assistiu-se, de facto, a uma grande disseminação deste conceito, que, sobretudo para cronologias mais recuadas, anteriores aos séculos XVIII e XIX, tem vindo a substituir e a ocupar o lugar anteriormente ocupado pelas abordagens da tradicional história da ciência. A história do conhecimento surgiu nos anos 90 e tem tido um amplo desenvolvimento, sobretudo desde o início do século XXI, ocupando hoje um lugar absolutamente central na historiografia alemã, francesa e, sobretudo, anglófona. Numa panorâmica recente sobre este campo de estudos, que depois podemos disponibilizar na descrição do vídeo, os autores Johanna Ostling e David Larsen Eidenblad explicam-nos que a história do conhecimento se foca basicamente em tudo aquilo que as pessoas, em várias cronologias e contextos civilizacionais, acreditaram saber sobre si próprias e sobre o mundo que as rodeava. Portanto, qualquer ideia que é percepcionada ou utilizada como sendo conhecimento é um potencial objeto de estudo. E a história do conhecimento não se preocupa necessariamente com a validade, a verdade ou o fundamento científico do conhecimento das sociedades do passado. O foco é sempre em como é que algo se tornou conhecimento e quais as consequências disso para diferentes sociedades e diferentes culturas. Portanto, há tendencialmente um foco na sociedade mais alargada e não tanto no indivíduo e nas suas crenças e contributos individuais. Falaste em períodos de tempo muito recentes, mas como é que surge a história do conhecimento? De que tradições historiográficas é que a história do conhecimento deriva? A história do conhecimento surgiu como consequência de um reconhecimento de que o conceito de ciência e o modelo tradicional da ciência ocidental não é aplicável a contextos culturais anteriores ao século XIX. E, portanto, ela surge enquanto campo historiográfico, de certa forma, como alternativa à história da ciência. Enquanto que a história da ciência estuda, tradicionalmente, o desenvolvimento do conhecimento formal e das práticas científicas ao longo do tempo, preocupando-se muito com questões como os métodos, a filosofia das ideias, os fundamentos teóricos e os principais atores e instituições associadas a descobertas e a avanços científicos e tecnológicos, a história do conhecimento, pelo contrário, tem um âmbito e um alcance muito mais amplo. Pode dizer-se que ela deriva, de certa forma, e é muito tributária, da história cultural e das mentalidades do último quartel do século XX, porque trata de assuntos como os saberes e as práticas informais, as técnicas artesanais, as crenças e as percepções, as tradições orais, a cultura popular. Enfim, no fundo, coloca a ênfase da sua abordagem na grande pluralidade de sistemas de saberes e de tipologias de conhecimento que existem num dado período ou num dado contexto e que representam uma parte fundamental da existência humana em sociedade. Vários autores, como Peter Burke, por exemplo, defendem que não se pode propriamente, por isso mesmo, por esses motivos, falar numa única história do conhecimento, mas necessariamente precisamos sempre de falar em várias histórias dos conhecimentos. O caráter inclusivo da história do conhecimento parece ser uma das suas características principais. Parece existir uma certa rejeição da natureza marcadamente eurocêntrica e formal da história da ciência. É assim? Sim, sem dúvida.
Um dos grandes temas da história do conhecimento, sobretudo nos últimos anos, tem sido precisamente as práticas e os saberes das civilizações não ocidentais e as epistemologias e as ontologias indígenas. Por exemplo, no que diz respeito à história natural e à produção de conhecimento sobre a natureza no contexto dos impérios europeus, as abordagens da história do conhecimento tendem a procurar salientar a multiplicidade de processos associados à produção de conhecimento e tem também uma preocupação muito grande com a diversidade de agentes que contribuem ativamente ou de forma mais indireta para estes processos. E assim, em vez de se estudar apenas o erudito ou o cientista que ficou associado a um tratado ou uma obra científica, que são quase sempre, quase invariavelmente, homens brancos e letrados e, portanto, uma elite dentro dos produtores do conhecimento, estuda-se e fala-se cada vez mais nos informadores, nos intérpretes, nos guias e depois, para temas mais contemporâneos dos séculos XIX e XX, nos preparadores e nos assistentes de trabalho técnico, por exemplo, elementos de populações locais que, de diversas formas, participavam na produção de conhecimento imperial ou colonial. E o foco nesta diversidade de agentes acaba quase sempre por imprimir novos significados e por promover uma perspectiva muito mais abrangente sobre os processos de produção de conhecimento, revelando, por exemplo, as tensões, as negociações e as convergências entre estes atores e grupos de atores e as suas respectivas agendas. Isto é apenas um exemplo muito específico relacionado com os temas que eu próprio trabalho, mas a realidade é que as abordagens da história do conhecimento têm contribuído bastante para no geral, trazer à luz contributos relevantes de sujeitos históricos, grupos de homens e de mulheres ligados aos saberes mais tradicionais, artesanais e técnicos, que tradicionalmente se encontravam invisibilizados e arredados dos discursos da história intelectual. A circulação é um dos conceitos-chave das abordagens da historiografia do conhecimento. Pode-se dizer que há uma certa tendência para se abandonar o foco nas questões relacionadas apenas com a produção de conhecimento em benefício de uma maior preocupação com a forma como o conhecimento circula na sociedade? Sim, absolutamente. Esta historiografia tende a prestar grande atenção e a focar-se bastante nas formas como o conhecimento se transforma quando se move entre camadas da sociedade e entre geografias. Portanto, quando o conhecimento circula, há uma ideia de que o conhecimento é por natureza dinâmico e que, estando em permanente circulação, está sempre potencialmente a transformar-se. Portanto, o foco não é só em como é que o conhecimento novo, inovador, é criado, como é que nasce, quais é que são as condições em que é produzido, mas também em como é que este conhecimento se transforma quando é utilizado e mobilizado por diferentes atores com preocupações e agendas diferentes. Foi um historiador da ciência, James Secord, no artigo da ISIS intitulado Knowledge in Transit, que introduziu esta ideia de que a atividade científica, no geral, deve ser encarada primordialmente como uma forma de comunicação. E, portanto, os públicos, as audiências, os leitores, as redes, os mídia, os meios físicos através dos quais o conhecimento circula, portanto, livros, artigos, objetos, a internet, são tão importantes e tão significativos quanto as inovações, as descobertas, os laboratórios. E uma das consequências deste tipo de abordagem focada na circulação do conhecimento tem sido, por exemplo, o questionamento de uma velha concepção de que o modelo de conhecimento purificado, digamos assim, formal, erudito, no contexto dos impérios europeus e das interações globais no período moderno, se difundiu dos centros europeus para o resto do mundo, entendido no seu todo como uma grande periferia. Mais uma vez, aquilo que tem sido cada vez mais demonstrado é que, pelo contrário, os agentes e os atores locais asiáticos, africanos e americanos contribuíram de forma relevante nos múltiplos processos de formação do conhecimento e que as interações entre europeus e estas sociedades influenciaram de forma muito profunda e muito decisiva o conhecimento e as formas como este foi sendo produzido, utilizado e apropriado em diferentes contextos. Um exemplo que também dou muitas vezes e que torna esta questão da circulação bastante perceptível tem a ver com a forma como o próprio trabalho académico é produzido. Nós baseamos-nos sempre num conjunto mais ou menos vasto
de contributos que às vezes só estão marginalmente relacionados com o nosso objeto de estudo. E aquilo que idealmente queremos é que os nossos próprios contributos possam ser úteis para outros investigadores, para outros académicos. E cada vez que utilizamos, que mobilizamos aquilo que outros autores escreveram sobre um dado assunto para fundamentar ideias que transmitimos nos nossos próprios trabalhos, nós estamos a atuar sobre esse conhecimento, estamos a agregar múltiplos contributos de diversos autores e a acrescentar novas camadas, novos significados, novas interpretações a esse conhecimento. E por essa via, as ideias, as palavras, os conceitos circulam entre várias redes, entre vários públicos e, inevitavelmente, acabam por se transformar. Muito obrigada, Catarina. Muito obrigada, Isabel. Obrigada também a quem nos acompanha desse lado. Não deixe de clicar no botão de notificação para seguir o nosso podcast, classificar com 5 estrelas e deixar os seus comentários. Conversámos hoje com Catarina Simões, investigadora do CHAM e historiadora da época moderna. Na sua tese de doutoramento estudou a presença e a apropriação política de animais não europeus na corte portuguesa no Renascimento e o papel cultural que esses animais desempenhavam na Europa no mesmo período. Entre 2017 e 2023, Catarina Simões trabalhou no Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa, onde estudou coleções de ciência colonial, refletindo sobre os legados do Império Português e as narrativas produzidas sobre o património cultural e material a ele associado. O seu projeto de pós-doutoramento foca-se nas interseções entre história imperial e história natural, com uma abordagem centrada nas relações entre humanos e animais não humanos, bem como nos processos de produção de conhecimento e nos seus diferentes agentes. Em breve, regressamos com mais conversas sobre ciência. Até lá! CHAM Talks, um podcast para ouvir ciência.